Olá pessoal, vamos dar aqui no início, né? Vamos dar aqui início à terceira parte. Eu estou contando, mas já é a terceira parte, né? Dos fundos imobiliários, continuidade. Então eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Porque você chegou por aqui e não assistiu o primeiro vídeo, tá? Volte, pausa esse vídeo aqui e volte lá no primeiro, tá? Então vai estar lá parte 1. Volte lá, porque se você começar a assistir daqui para frente, você vai perder muita coisa que eu deixei. Que eu expliquei lá para trás, tá? Então já escolhemos, né? Nós chegamos na parte, tá, da escolha, né? Fez a verificação, aonde estão espalhados, né, o shopping, né? Quais os estados, né, as cidades, localidade. Você pode também entrar no Google ali, no mapa, Google Mapa, eu acho, é mapa, não sei. Eu acho que é mapa mesmo, né? E vai lá e você pode até pegar o endereço onde está esse shopping e verificar. Mas tem um outro aplicativo aí, gente. Eu vi o cara falando outro aplicativo aí. Que você. É meio como se fosse um GPS mesmo, tá? Você vê o shopping, tá assim, tudo, né? Você não vê pelo lado de dentro, mas você vê pelo menos, né? Por cima, por fora, tudo certinho. Mas faz isso, tá? Que aí você vai estar. Se você tem tempo, né? Se você não tem, só veja onde estão localizados esses shoppings, estão, né? Espalhados nos estados do Brasil, tá? Do estado brasileiro, né? Que não esteja só em um estado, né? Localizado em um só estado. Agora vem, né? É o que eu fiz aqui. Escolho o fundo, faço uma seleção, tá? Vejo o valor do patrimônio, gente. Patrimonial. Nossa, que palavra. Tá? Vejo o valor, né? Desses fundos que ele tem. Que é somando todos os shoppings que ele tem, tá? Nesse fundo, tá? Então tem um valor total. Você pode ver isso também no Investidor 10. Localidade, né, eu já falei, já expliquei, que é nos estados, tá? De preferência. Quantos shopping tem? Também, tá? Isso é muito importante. Verifica, tá? Nessa lista que você escolheu de fundos de shopping, veja, tá? Quantos shopping tem esse fundo, tá? Porque se tem um, colocar dois, por mais que tenha dois, três, quatro, não sei, tá? Às vezes tem um no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro, um, sei lá, em Minas, ou não sei, tá? Se acontece, né, desses três shopping PTK, coloquei, sei lá, coloquei 5, né? Coloquei 5, então vou colocar 5 aqui. Se esse fundo tem só 5 shopping, estão espalhados, tá? Aí tá lá, né? Um em São Paulo, um em Rio de Janeiro, um em Minas, vou colocar um no Sul, sei lá, outro no Nordeste. Então deu 5, né? Vocês entenderam. Então tem 5. Imagina se 3 desses shopping, eu não vou falar aqui o estado aqui, mas imagina se 3 desses shopping PTCO, né? Deu problema, deu BO. Não vou falar o problema, mas deu BO. Deixou de gerar renda. Você só vai ter 2 shopping. Isso quer dizer que o preço da sua cota vai despencar, né? Isso quer dizer que ele vai perder valor patrimonial. Isso quer dizer que o dividendos que vai estar caindo na sua conta vai diminuir. Não vai deixar de pagar dividendos porque ainda tem 2 fundos que estão gerando lucro, tá? Mas vai cair, vai diminuir. Você vai passar para receber menos. Então, isso também é muito importante. Na escolha do fundo, verifica quantos shopping tem. Quanto mais shopping tem esse fundo, mais diversificado é. Porque por mais que algum shopping dê BO, deixe de gerar lucro, deixe de ter salas alugadas, né, lojas alugadas, mas vai ter os outros shoppings para sustentar aquele que tá, né, que não está gerando lucro. Então, gente, é muito importante. Tá aí. Faça uma lista, anota, tá no papel, tá? Porque é muita coisa para vocês aí gravar na cabeça. Anota no papel aí, tá? Faz uma lista. Vem a outra parte, né? Eu já falei aqui que onde estão espalhados, né, pelo Brasil. Então, vem a outra parte. Quantas salas estão alugadas? No relatório. Se você não tem tempo para ler relatório de fundo, você pode pesquisar esses fundos, tá? Do shopping que você escolheu. Você pode pesquisar pelo Google, se você tem entendimento, se você tem conhecimento. Ou então você pode assistir vídeo no YouTube, tá? Tenho 2 canais aí, eu não sei qual é o nome, tá, gente? Eu sigo 2 canais aí, porque eu não tenho tempo para estar entrando, né, em fundos de imobiliários para estar olhando essas coisas. E eu, às vezes, eu olho também
pelo Investidor 10, tá? O Investidor 10 dá para vocês ver muita coisa, tá? Do shopping ali, tá? Muitas coisas ali. Mas tem algumas coisas que eu não entendo, porque tem umas coisas muito complicadas ali. Então eu deixo para alguém do YouTube que me explica, né, de forma mais simples para mim entender. Tem um cara aí que eu sigo ele, tá? Que eu me inscrevi no canal dele, ele é muito bom. E ele explica de uma forma bem fácil, assim, de você entender. Se você é aquela pessoa que não tem muito tempo, né, para estar verificando isso, não tem conhecimento, você pode se inscrever no canal dele, tá? É o Rob Corrêa Research, tá? Rob Corrêa Research, tá? E ele fala sobre fundos imobiliários, sobre as ações, tá? E ele explica de uma forma bem simples, e aí você vai, né, pegar um pouco ali do básico, tá, gente? Ele não explica 100% não, tá? Mas pelo menos o básico ali já para vocês terem mais ou menos noção, né, do fundos ali que você está escolhendo, tá? Então você verifica, tá, a porcentagem. Não vamos falar a quantidade, tá, porque são imensas, né? Então um shopping eu não sei, né, assim, chutar quantas salas tem um shopping, tá, gente? É muita coisa, né? Então você pode ver por porcentagem, você pega, né, vê quantas porcentagens estão vazias, significa sala. Quanto por cento? 100% desse shopping, ou daquele shopping, não sei, você pode escolher um shopping, né, pega um shopping, às vezes esse fundo tem shopping espalhado em vários estados, como eu falei, mas você pode pegar um de São Paulo, sei lá, de algum lugar por ali de São Paulo, né, do estado de São Paulo, em algum lugar, de alguma cidade de São Paulo. Você pode também, se você tiver tempo, você pode pegar ali, né, e ver no relatório quantas salas, quantas lojas estão vazias daquele shopping. Mas resumindo, para não ficar tão complicado, você pode pegar mesmo lá no relatório, tem, né, que ele vai estar falando, tá? Se eu não me engano é vacância, tá? Quantas salas, quantas lojas estão ocupadas, que estão alugadas, e quantas estão vazias, tá? Quando a porcentagem é bastante, eu não vou nem falar assim uma porcentagem, mas quando a porcentagem é bastante, isso significa que esse fundo ele está tendo menos lucro, tá? Ele está tendo menos renda, né? Tendo menos renda, menos lucro. Isso quer dizer que é menos dinheiro entrando, tá? Porque quando você tem, né, uma casa, um apartamento que você, né, aluga essa casa, você aluga esse apartamento, né, e aí você precisa daquele dinheiro do aluguel. Quando o inquilino sai, desocupa, né, e você não consegue alugar, passa um tempo sem alugar, você deixa de receber. Então assim é o shopping, tá? Por mais que tenha aqueles tanto de loja, né, dentro do shopping, mas acontece de às vezes ficar, né, algumas lojas vazias, né, sem alugar. Então, quando aquelas lojas ficam vazias, significa que o shopping está deixando de receber, tá, aluguel, porque o shopping tá, gente. Eu não tinha explicado, mas vou explicar. O shopping também recebe, tá, de aluguéis, recebe aluguéis, tá? Acontece também que eles têm outras formas de arrecadar dinheiro, tá? Mas, né, a maioria, né, do dinheiro que entra é sim de aluguéis, tá? Aluguéis das lojas. Então, voltando para o nosso assunto, tá? Quando tem lojas vazias, sem alugar, o shopping deixa de arrecadar. Isso quer dizer, tá? Não quer dizer que o preço da cota vai cair, mas ele quer dizer que ele vai estar recebendo menos dinheiro ali. E isso impacta, né? Sei lá como é que fala a palavra, né? Impacta no lucro, né? Na distribuição do dividendo. Então, quanto mais dinheiro entra para o fundo, melhor é para você. Porque você recebe 95%, tá, do lucro que entra. Então, quanto mais dinheiro o shopping arrecada, mais dinheiro entra para o fundo, mais dinheiro, tá, vai entrar para você. Então, em vez assim, né, como eu falei lá atrás, se um shopping, tá, se um shopping paga, né, 90 centavos, sei lá, ou 10 centavos, não sei, tá, ou 8 centavos, né, por cota, tá, isso eu estou falando aqui para vocês entenderem. Quando entra dinheiro para o caixa, que entra bastante dinheiro, quando todas essas lojas, tá, todos os shoppings estão funcionando tudo perfeitamente, estão gerando lucro, né, tá entrando bastante dinheiro, o dividendo tende a aumentar, tá? Então você passa para receber mais. Se você recebia 8, né, 8 centavos, 80 centavos por cota, você vai passar para receber 90, tá? Ou 9 centavos, ou 10 centavos, ou R$ 1 por cada cota. Porque quer dizer que o shopping está tendo, né, tá tendo lucro, tá? Então isso é muito importante vocês verificar.
na escolha, tá, do seu fundos imobiliários. Quantas salas, quantas lojas estão alugadas, tá? E quantas estão vazias, né? Também não é por isso que você vai deixar também, né, de investir em fundos, tá, gente? Mas explicando aqui para vocês saber escolher, tá, de forma segura, de forma correta, um fundos imobiliários, tá? Qual a renda desse shopping? Também vocês precisam verificar qual que é a renda, qual que é o valor que eles estão tendo, adquirindo no mês, tá? Os fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários, por obrigação, eles precisam soltar, tá, um relatório todos os meses, tá? Então, quando você adquirir uma cota, você não pode só adquirir a cota e largar de mão, simplesmente, né, esquecer lá. Vocês precisam estar acompanhando, tá? Vocês precisam estar acompanhando. Se você não tem tempo, acompanha por vídeo mesmo. Sai procurando no YouTube vídeo sobre os fundos imobiliários que você tem na sua carteira. E lá você vai estar acompanhando o relatório, né? A pessoa vai estar lendo um relatório e vai estar falando o que está acontecendo com o shopping. Se o shopping está caindo o rendimento, ou se ele está aumentando, ou se está estável, como é que está. Porque a partir do momento que você vê que esse shopping está começando, né, cair o rendimento, está entrando um problema, aconteceu um problema, ou você vê que aquele shopping vai entrar no problema que não tem como ele erguer de novo, ele se recuperar, você tem como antecipar, tá, o prejuízo. O que é antecipar o prejuízo? Você vende a sua cota, tá? Você vende a sua cota. Entra lá na sua corretora e clica lá em vender. Você vende quantas cotas você quiser. Você vai lá e vende as suas cotas. Adianta. Porque você não vai ficar esperando, né, o shopping afundar, aquele fundo se afundar, e você ficar no prejuízo, compra uma cota por R$100, né? E aí quando aquela cota estiver valendo R$50 é que você vai acordar para a vida e vai vender, depois que já perdeu R$50. Então você não vai fazer isso. Você precisa acompanhar o seu fundo imobiliário, seja qual fundo que for. Você precisa acompanhar, você precisa ter tempo para acompanhar. Investimento, gente, não é fácil, tá? Então aqui é uma aula, estou explicando para você, de graça. Merece o like, pode deixar o like aí, pode compartilhar, pode ajudar, tá? Porque isso aqui é uma aula, tá? E vocês pagam por isso, tá? Vai em outros canais aí, ninguém fala disso aí para vocês, de graça não fala. Você pode até ver isso aqui, mas você vai ter que pagar, tá? Para ter isso aqui que eu estou ensinando aqui para vocês. Então vocês precisam acompanhar o seu fundo. Escolheu o fundo, comprou a cota dele, você precisa acompanhar. Tá acompanhando o relatório, porque solta o relatório todos os meses. Para você ver como é que está indo o seu shopping, o seu fundo, tá? Se está bem, se tá, né, tendo lucro, se aumentou a despesa, se está tendo prejuízo, se aumentou os gastos. Tudo isso você precisa acompanhar, tá? Para você evitar aí, né, futuramente um prejuízo, porque, né, se caso esse fundo que você escolheu começou, né, dar ruim, começou a dar BO, o que acontece? Ele vai começar a cair o preço da cota, né? Cai o preço da cota, diminui os dividendos e assim vai até, se esse shopping não se recuperar um dia, acabou. E aí a única coisa que vai sobrar é a sobra, que é, acho que no final das contas, acho que entra aí na justiça e acaba, acho que vendendo, né, o patrimônio. Se for um patrimônio, né, se for uma estrutura física, né, eu acho que é isso. Aí acho que vende lá, ó, tanto o prédio, o shopping, o galpão, e distribui ali, né, com os cotistas, né, que tem cotas, né. Mas nesse meio tempo você já perdeu muito dinheiro, tá? Então, antecipa o prejuízo, tá? Verifique, né? Porque se você vê que tá dando ruim, que esse shopping tá indo de água abaixo, ou tanto, qualquer fundo, tá, gente? Qualquer fundo que você investiu. Se você vê que esse fundo tá só indo de água abaixo, tá só descendo, né? E não tá gerando lucro, você já antecipa, tá? Vende as cotas e acabou, né? Investe em outra coisa. Então, qual é a renda também, né? Já expliquei sobre a renda, né? Que é a mesma coisa né, do lucro, né? Se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, né? Qual é a renda também? Você precisa verificar qual é a renda, né? Para você ter mais ou menos ali uma ideia, né? Se está tendo lucro ou prejuízo, tá? Dívidas. Todo shopping tem dívida, tá, gente? Porque o shopping ele precisa, tá? Né? Tem dívida com manutenção, tem dívida com limpeza, tem dívida com muitas coisas, tá, gente? Tá? Dívida. Tem também dívida até com compra de outro shopping. Tem shopping que compra, tá? Outros shopping para poder ir aumentando o seu portfólio, tá? E gera dívida. Então você precisa verificar também nesse fundo se ele tem dívida e qual é o valor dessa dívida.
né? Verifica se essa dívida é muita, se ele tem condição de pagar essa dívida, tá? Se ele tem um meio de vender alguma coisa que ele tem, porque ele pode ter vários shopping, contraiu uma dívida, mas ele não tem dinheiro em caixa que seja o suficiente para pagar aquela dívida. Então ele vai precisar vender um outro shopping, desfazer uma outra coisa para poder gerar dinheiro para pagar aquela dívida que ele tem. E verifica também, né, se essa dívida ela não é recorrente, tá? Se essa dívida não é recorrente. Então vocês precisam verificar isso, o valor da dívida, se esse shopping tem dinheiro suficiente, o que seja em caixa, ou que ele tenha, né, um valor, né, do patrimônio dele seja maior do que aquela dívida. Porque se ele tem uma dívida, ou ele contraiu uma dívida, né, que o valor dessa dívida é maior do que o valor do patrimônio dele, isso quer dizer que ele não tem o dinheiro suficiente para cobrir aquela dívida. Fazendo uma comparação aqui, é a mesma coisa de você ganhar sei lá, R$2.000 e gastar R$5.000 no cartão de crédito. Como é que você vai pagar a fatura do cartão de crédito se você ganha R$2.000 e você gastou, né, 5.000? Não dá, essa conta não fecha, não bate, entendeu? Então você tem que verificar isso aí, né? Dívidas. Quanto, né, que esse fundo tem de dívida, né? Ou em quantas vezes estão parceladas, né? Quanto que é ali por mês, né? Você tem o dinheiro para pagar por mês, quanto que esse fundo tem dinheiro em caixa, né? Para pagar as suas obrigações, as suas dívidas, né? Suas despesas, tá? Também, né? Outra etapa, tá? Esse shopping está aumentando, tá? O seu portfólio, isso quer dizer o quê? Aumentando, tá? O seu patrimônio. Quando ele pega o seu dinheiro, né? O dinheiro dos cotistas também, eles estão investindo aonde, tá? Né? Eles estão comprando outros shopping, ou está só, né, gerando caixa. Vocês têm que verificar. Se um shopping, né, se você escolheu, a gente estava falando de shopping, então eu vou falar shopping. Se um shopping, né, ele pegou o dinheiro e comprou outro shopping, tá? Comprou outro shopping ali. Então quer dizer que ele está aumentando a quantidade de shopping. Isso significa, tá, que é bom para você que é cotista. Porque quando ele faz isso, ele está aumentando o valor do patrimônio dele, tá? Está aumentando, né, a quantidade de renda. Isso significa que quando ele pegar esse outro shopping, ele vai alugar essas lojas vai gerar, né, lucro, vai trazer retorno, né, vai ter mais dinheiro entrando no caixa. Então quer dizer que ele vai estar aumentando, então vai estar valorizando, tá? As cotas vai valorizar, porque aumentou, né, a quantidade de shopping nesse portfólio. Então você lucra com isso também, você ganha com isso. Então se você pegar um fundo de shopping que está estagnado, que está parado, não investe, não reinveste, não compra né, outro shopping, né, tipo meio que não arruma um jeito, né, de estar, né, aumentando ali o seu patrimônio, então meio que você fica parado, tá, no tempo, né. Então quer dizer que você não vai deixar de receber, né? Não vai deixar de receber. Mas eu falo assim, que a valorização vai ser menos, tá? Não digo que não vai valorizar, mas vai ser menos, tá? Mas então vocês precisam verificar isso aí. Preço por cota, tá, gente? Quando vocês for escolher, mas eu vou terminar esse vídeo assim mesmo, tá? Quando você for escolher um fundo, tá, de shoppings, preço por cota, tá? No Investidor 10, vocês vai ali, tá? O sobre, e aí vai estar lá, preço por cota por valor do patrimônio, patrimonial, tá? E aí vocês verificam. Eu, assim, como é um fundo físico, né, ele vai valorizar com o tempo, tá? Se vocês carregarem esse fundo aí por muito tempo, tá? E vai valorizar. Mas tem um momento que às vezes o fundo ele está com o valor da cota mais do que o valor do patrimônio dele que vale, tá? Eu não sei assim muito explicar muito bem, tá? É como se dividisse o valor do patrimônio dele pela quantidade de cota. E aí, né, faz a soma lá. E aí eles calculam quanto que tá valendo ali, né? Quanto que vale o preço você pagar pelaquela cota. Mas é bom vocês verificar, tá? Que é o preço teto, tá? O preço teto, né? Mas no investidor 10 vocês acham lá, tá? Valor por cota, valor pelo patrimonial, tá? Se tá acima, vocês é bom aguardar, né? Pega esse dinheiro que vai comprar esse fundo, coloca num CDB de liquidez diária, aguarda quando esse shopping cair, né, um pouquinho ali, você compra a cota. Ou também você pode comprar, que você vê que o preço não esteja muito acima do valor
patrimonial dele, tá? Que é o preço por cota. Valorização, liquidez. Gente, o que é liquidez, tá? Liquidez. O sol bateu aqui, né? Liquidez, tá? Liquidez é a forma que eles negociam a cota, tá? Por dia. Liquidez é a quantidade de gente que está comprando cota e vendendo cota ao mesmo tempo, tá? Liquidez diária. Então você procura também lá no, acho que é no Sobre também, não sei, mas no Investidor 10 você vai encontrar quando você entra no fundos imobiliários. E aí lá vai estar, tá? Liquidez diária. Busque sempre liquidez diária acima de 2 milhões, tá? De 2 milhões de reais por dia. Isso significa que quando você for vender as suas cotas, se caso você precisar vender, você vai vender com rapidez, tá? Você não vai esperar tanto tempo para você, tá, receber o dinheiro. É a mesma coisa também de você comprar. Quando você for comprar uma cota ou tanta certa quantidade de cota, você vai ter, né, uma rapidez na hora de comprar. Então isso ajuda bastante. Liquidez, tá? Liquidez. Por último, tá? Esse fundo que você escolheu já bateu o índice, né? O que é o índice? Ele faz uma comparação, que é o índice que é o Ibovespa, tá? É o índice que é o próprio IFIX, tá? Que é um... Então é dos fundos imobiliários, eu não sei traduzir e explicar direito. Mas, né, já bateu, tá, o CDI, né, que é o da renda fixa, né, que acompanha a taxa Selic. Já bateu o IPCA+, então vocês também precisam ver isso, tá? Isso quer dizer, tá, com reinvestimentos dos dividendos, tá? Então você precisa fazer essa comparação também. E é isso, gente. E por último, né, claro, né, acompanhar sempre, né, os relatórios por mês para vocês verem como é que tá o andamento aí e como é que tá indo, né, o fundo que você escolheu. Então, chegamos ao fim, tá, da escolha de shopping, tá? Fundos de shopping. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não deixe de curtir, de compartilhar e, tá, segue aí o próximo vídeo.